Elixir em Foco, o podcast da comunidade brasileira de Elixir. Elixir em Foco é um podcast em que conversamos com pessoas da comunidade brasileira de desenvolvedores de software sobre a linguagem de programação Elixir. Nesta temporada, estamos falando sobre Elixir em produção, conversando com pessoas que estão usando Elixir em empresas e organizações do Brasil e do mundo. Este podcast conta com o apoio da Stone, tecnologia financeira feita com e para quem empreende no país. Olá, este é mais um episódio do podcast Elixir em Foco. O tema desta temporada é Elixir em produção e hoje vamos falar com Raquel Curioso da Erlang Solutions. Tudo bem, Raquel? Você pode se apresentar para as pessoas que nos escutam? Olá, eu sou Raquel Curioso. Trabalho como dev faz 4 anos, eu acho. Com Elixir faz 1 ano e meio, mais ou menos. E tenho formação em arquitetura e urbanismo, porque a gente é diferentão. O que é Erlang Solutions? É uma empresa que presta serviços apenas em Erlang? Erlang Solutions é uma empresa que faz muita coisa. E para começar, ele trabalha com outras tecnologias também. Eles começaram trabalhando com Erlang e tal, mas depois eles trabalham com Elixir. Eles têm especialização com RabbitMQ, por exemplo, com outras tecnologias tipo Wombat, acho que é alguma coisa assim. E aí, não só isso, eles fazem treinamentos, organizam eventos. Então, é uma empresa que está em muitos campos, mas as pessoas conhecem bastante pela consultoria. Entendi. E como vocês utilizam Elixir na Erlang Solutions? A gente usa bastante para os clientes. Tipo, os clientes hoje em dia eles já procuram Erlang Solutions, tipo, para de... eu tenho esse software em Elixir, quero ajuda, alguma coisa do tipo. Também a gente oferece treinamento, então se você, meu Elixir tá deficitário, então você também pode fazer o treinamento da Erlang Solutions e também o pessoal ajuda bastante em projetos open source em Elixir. Então a gente usa para tudo, em todas as frentes e ajuda a fazer eventos, né? Porque tipo Elixir Conf também é organizado, CodeBeam também. Então, todas as frentes eu acho que podem ter Elixir, a gente tá no meio. Entendi. E quais são os negócios que a Erlang Solutions usa mandatoriamente o Elixir? Acho que não consigo responder essa pergunta 100%. Eu sei que varia bastante, né, de projeto para projeto. Às vezes demanda, outras vezes não. É a famosa resposta padrão, depende. Mas a minha dúvida é se existem pessoas da Erlang Solutions que são consultores, que atuam em empresas com Elixir, você sabe dizer isso? Sim, eu sei que tem parte dos nossos clientes que eles têm apenas Elixir, por exemplo. Ou às vezes eles têm maior parte em Elixir, mas tipo, alguma parte do código tem Erlang. Tem outros que é só Erlang. Então, tem um time específico, para vocês terem uma ideia, que eles são especializados em RabbitMQ. Então... tem de tudo, né? Como eu estava dizendo. Mas tem time, sim, que trabalha basicamente com Elixir. Sobre RabbitMQ, até dizer que eu participei da conferência do RabbitMQ semana passada, né? Foi organizado pela CodeSync, CodeBeam, não sei qual é o nome do setor. mas assim, eu não sabia. Eu vi assim no site, RabbitMQ feito em Erlang... Mas é um mundo, tem um monte de gente de todo mundo lá, é uma coisa gigantesca que eu realmente não conheci. Então, quem tiver curiosidade, sugiro que vá lá no site da Erlang Solutions procurar descobrir o que é RabbitMQ. Sim, agora... bem em parênteses aqui, a gente usava bastante no meu antigo emprego. Eu trabalhei para o Wirecard, né, que /Moip /PagSeguro, porque é meio que foi Moip, era o Wirecard, foi comprado pelo PagSeguro, virou Moip, enfim. E aí é um serviço de fintech, a gente usava muito, mas muito RabbitMQ para fazer todas as conversas de transações de microserviços. Então, é bastante usado. Fintech, muito. E outras coisas também, mas enfim, é o que eu tive contato mais próximo. Então, a gente sabe que você faz parte de uma iniciativa de compartilhamento de conhecimento sobre Elixir, em português, né? Que é o Elixir Lab.org. E a Elaine, que a gente entrevistou antes, já tinha falado um pouco sobre a organização e tal. Mas por que você decidiu entrar? Como que foi a história inicial de como vocês se juntaram e esse tipo de coisa?
Tudo começou com a Alda. A Alda é a grande culpada pela existência do Elixir Lab. A gente estava no fatídico último Elug antes do fim do mundo, né? Que foi o último Elug antes do Covid começar. Foi por volta de março, eu acho. Foi o último evento que eu fui. E aí a Alda deu uma palestra maravilhosa, assim. Eu acho que ela falou, inclusive, dela na Elixir Brasil, mas enfim, foi sobre a importância da comunidade, sobre como a comunidade de Elixir estava crescendo, como ela era muito acolhedora, mas que tipo precisava de iniciativas para iniciantes. Eu e a Elaine estava lá, estávamos nós duas, e nós duas saímos com um brilho assim nos olhos, assim muito grande. A gente ficou, meu Deus, a gente precisa fazer alguma coisa, vamos fazer alguma coisa juntas, vamos. E aí a nossa ideia, a gente, tanto eu quanto ela, a gente é muito envolvida com o Rails Girls. A gente participa todo ano, a Camila Campos, que é uma das organizadoras junto com a Bárbara, a gente ajuda, quando elas pedem ajuda, a gente tá lá ajudando, sabe? Então a gente é envolvida com isso, a gente realmente ama esse projeto. E aí ficou eu e a Elaine tentando conversando, né? E tentando chegar numa ideia de como que a gente podia fazer um movimento parecido, sabe? Não necessariamente igual, mas alguma coisa que chegasse nos iniciantes e alguma coisa assim. Sendo que isso demanda muito trabalho, porque tem muito conteúdo que ainda está faltando. Então, para você... tipo, tem a Elixir School, acho que é Elixir School, não? Acho que sim. Posso estar errado, mas a Elixir School, e que é maravilhosa, assim, mas a gente sente falta de algo mais estruturado para iniciante. Porque você chega na Elixir School, você tem que ter uma noção mínima de alguma coisa. Se você nunca programou na vida, tipo, também não lhe ajuda tanto. Você precisa ter, tipo, uma mão amiga. Enfim, tem muito conteúdo iniciante intermediário, ou intermediário e avançado, mas iniciante tem pouco. E a gente ficou com essa sementinha na cabeça. Como todo dev que tem um projeto faz, a gente comprou um domínio, porque é assim que começam os projetos, né? Você compra um domínio e aí ele aconteceu. E aí ficou essa sementinha. E aí teve a Flávia Forte, que ela é do Ruby, e ela falou, putz, eu queria bastante aprender Elixir. Vamos fazer um grupo de estudo? Vamos. E aí, na primeira vez, sentou eu, a Flávia, a Ju, a Elaine, a Lívia, eu acho que foi isso. E a gente começou a conversar e a trocar ideia, ao mesmo tempo que a gente estudava o fatídico livro do Ulisses, que é o Learning Functional Programming with Elixir. Se eu não me engano é isso, estou falando de cabeça. E aí a gente falou, mano, isso que a gente tá fazendo aqui é muito legal. É fácil fazer e a gente tá revisando, então é bom pra gente. É bom, a gente se diverte e tipo, alguém pode tirar algum proveito disso. E aí a gente começou a fazer esse grupo de estudos, sendo que como lives no YouTube. Então a ideia é muito porque era divertido, porque era tranquilo e porque é um conteúdo iniciante em português que ainda a gente não encontrava com facilidade. A gente quer fazer muita coisa ainda. Tipo, a gente tem muitas ideias muito legais, assim. Mas as lives é o que a gente consegue fazer, né? Nas nossas vidas de dev muito ocupada, é o que tem para hoje. Então foi assim que surgiu e foi assim que a gente começou. Bem interessante. A gente conhece, né? Tanto que a gente já entrevistou a Elaine. Sim. E vai ter atividade na CodeBeam Brasil. Acho que já foi anunciada, né? Lá no Twitter da CodeBeam Brasil, nossa, né? Do Elixir em Foco com o Elixir Lab. Excelente. Mas a novidade que eu vi hoje é que a Alda vai falar no CodeBeam América 2021. Então, sim. Deixa eu ver até aqui o título que ela postou. Na verdade não tem o nome da keynote dela, só tem a foto dela aqui, ela postou no Twitter e o que ela vai fazer, mas... Não, tá aqui, se eu não me engano, tem embaixo, tá aqui. Como a comunidade pode mudar as vidas das pessoas. Fantástico. Então, a próxima pergunta, que aí é uma pergunta meio de brincadeira, porque eu tô lá no Twitter também como Elixir_UTFPR, né? Sim. E a pergunta é, quem olha assim, opa, Erlang Solutions, a sede é em Londres. Então você vai se mudar para Londres quando acabar a pandemia, que provavelmente vai acabar lá antes do que aqui. A pergunta... Mas eu já sei mais ou menos a resposta, porque eu conheço outra pessoa que trabalhou na Erlang Solutions. Mas você vai se mudar para Londres? A pergunta é quando? Não, brincadeira. A resposta é não, quer dizer, não pretendo, não planejo. A Erlang Solutions tem vários times espalhados pelo mundo. Eu, por exemplo, faço parte do time América, que é o primeiro time 100% remoto, inclusive, da Erlang Solutions. Mas eles têm um time em Londres. Eu não consigo lembrar de cabeça todos os escritórios, porque, enfim, são
muitos. Mas eu sei que eles têm escritório em Londres, aí é presencial. Eles têm escritório na Suécia, eles têm em Estocolmo, eles têm escritório em Varsóvia. Tem mais uns 2, eu acho. Enfim, eu me perco, mas são mais ou menos esses aí. E aí, nosso time das Américas é o único 100%... Único não, pode ser, vai. É o primeiro 100% remoto, é o único. Até porque Covid, todo mundo ficou 100% remoto. Mas é o primeiro time 100% remoto da Erlang Solutions. Então é espalhado, inclusive, pela América Latina. E, né, temos brasileiros, argentinos, mexicanos e por aí vai. E a resposta é não vou me mudar para Londres. Acho que eu respondi isso no começo, mas fica aí a resposta agora. E uma outra pergunta que veio pelo Twitter, do Guilherme de Maio, o Nirev. Ele perguntou: a Erlang Solutions tem clientes e funcionários em diversos países. Como funciona o dia a dia de vocês com esses diversos fusos e culturas? Como a gente é separado por time, os clientes também têm relação com os times. Então, não é regra, mas é mais fácil, tipo, que você pegue um cliente das Américas, né? Tipo, Estados Unidos, de alguma coisa assim, México e tal, Brasil. E você deixa no time das Américas porque o fuso horário tá mais compatível. E os da Europa fiquem mais por lá e tal. Nada impede que, tipo, em alguns clientes tenha pessoas de várias time zones. Então tá tudo bem também. Eu trabalhei num projeto local que tinha pessoas de Londres e basicamente a gente respeitava a timeline. A gente tinha eu entro às 9, Brasil. Mas eu posso entrar tipo às 10 ou às 8 também. Ninguém nunca brigou comigo por entrar às 8. E aí, brigou, né? Parece que as pessoas, né, vão me bater com pau depois. Mas enfim, ninguém nunca reclamou. E aí eu trabalho muito diretamente com uma das minhas colegas em Londres. Então a gente se fala tipo, pela manhã e aí eu deixo as minhas mensagens à noite e no começo do dia, assincronamente, ela responde. Então é isso. Então acaba sendo uma comunicação mais assíncrona, mais por texto, ou como que vocês fazem quando vocês precisam, por exemplo, de uma reunião síncrona, ou tem flexibilidade de horários, ou vocês precisam reservar uma parte do horário comercial? A gente tem que estar num horário comercial. Tipo, você não precisa necessariamente estar às 9 horas batendo ponto, inclusive nem tem esse conceito lá, mas enfim, a gente deixa uns bom dia. É um canal no Slack para bom dia grupo. E aí a gente não precisa bater ponto às 9, então como tem esse fuso horário, no tempo Brasil, tem gente que bate o ponto com aspas. Às 8 horas tem gente entrando meio-dia. Então você tem um horário, você não pode trabalhar em qualquer horário, mas é uma leve flexibilidade. Você consegue se organizar de manhã, por exemplo. E a comunicação, ela é síncrona quando você está lá e assíncrona também, né? Ela tem essas meio que duas modalidades. Ela é assíncrona por um tempo, mas tá tudo bem você sair deixando mensagem quando para o seu colega é 1 hora da manhã. Ele não vai ver, tá tudo bem. A próxima pergunta também veio do Twitter, veio do Roger Leite, né? E aí ele quer saber como é que foi o processo de entrevista e onboard na Erlang Solutions. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é: a Erlang Solutions trabalha somente com consultoria ou tem algum produto interno também? Ou sei lá, ou externo, que seja. Eu gosto muito dessa pergunta. Especialmente a segunda parte dela, mas a primeira parte dela, o processo da Erlang Solutions é bem parecido, na verdade, com as das empresas brasileiras, assim. Então, sei lá, inclusive temos vagas, né? Vou deixar esse jabá depois, mas você faz uma entrevista, tem um teste técnico, e aí depois você tem mais outra entrevista, e é basicamente isso. É um teste normal, como qualquer outro teste que você poderia ter aqui no Brasil. Eu só digo que tem mais OTP. Então, deixa essa dica aí para você que está pensando em entrar na Erlang Solutions, dar uma estudada sobre OTP, em belíssimo português PTBR. Então, esse é meio que o processo. O onboarding, como a Erlang Solutions tem seus próprios cursos, lá dentro você tem acesso a esses cursos. Então, você faz os cursos de Elixir, sabe? Ou de Erlang, se você não for um grande senior super especialista. E aí, né, se sentir que você quer, se você precisa, você faz esses cursos. Se não, também você não faz. E tem os projetos internos, assim. Mas já aconteceu de gente tipo, esse projeto tá precisando de gente urgente.
Então, você entra direto no projeto e tal. Toda quarta-feira você conversa com as pessoas do time América, embora... Porque a gente tá espalhado em vários projetos, né? Então, às vezes, é o único tempo que a gente tem para conversar e tomar um café. E é assim que você conversa com as pessoas e vai entendendo o que acontece. E sobre os produtos, nossa, a Erlang Solutions faz tanta coisa. Eu falei por cima anteriormente, mas uma das coisas mais legais que eu acho da Erlang Solutions é tipo, ok, eles são consultoria. Tem a parte de ajudar empresas a resolverem problemas, né, como as consultorias fazem. Mas eles também têm esses cursos, esses treinamentos. E aí, se você é uma pessoa que está interessada, sabe, putz, eu realmente gosto de dar aula, eu tenho essa vocação. Tem gente lá dentro que é formada e eu não sei exatamente a formação, mas o trabalho dessas pessoas é ajudar interessados em mentorar e a ensinar a terem didática. Então, se você tem interesse em dar aula, tem pessoas ali para treinar você para dar aula e fazer cursos. Eu acho isso muito legal. Tem times especializados em open source. Então, como eu citei anteriormente, o RabbitMQ. Então, se você, manja bastante de Erlang, RabbitMQ, tá interessado, tem times, sabe, que ajudam. E é isso. Tem muitas coisas, é muito legal. Muito maneiro. Mais uma pergunta do Twitter, o Holy SH Joe. E aí ele tá perguntando que, assim, levando em conta que a Erlang Solutions é uma das empresas mais importantes do mercado de Erlang, quais seriam, as vantagens e os vislumbres para um dev aprender Erlang em si? Vou dizer aqui que eu não sei nada de Erlang. A Erlang Solutions, ela trabalha com Elixir e com outras coisas também, né? Com Erlang e tal. É basicamente Erlang Elixir e tecnologias relacionadas com Erlang Elixir. Mas, de forma geral, eu não precisei aprender Erlang para entrar. Raquel, curioso, sou da opinião que se você sabe Erlang, vai lhe ajudar na vida se você está trabalhando com Elixir. Então, eu pretendo aprender em algum momento. Então, vou dizer que para Erlang Solutions, se você sabe Elixir, você entra, tá tudo bem. Se você sabe Erlang, melhor ainda. Mas Erlang eu acho muito interessante você saber, porque tem muita empresa grande que trabalha com Erlang ainda, sabe? Que não faz essa migração. Então, ajuda você a entender melhor seu código Elixir, ou você saber como funciona por trás dos panos. E aí você vai tomar melhores decisões na vida, de como deve Elixir. E também, muito código open source, você precisa também meter a mão num Erlang. Então, até para debugar também. Então, para mim, essa é uma motivação boa para você dev Elixir hoje em dia, aprender Erlang. Quero, inclusive. Eu tenho feito uns canais lá, uns vídeos no meu canal sobre o livro do Fred Eber, né? Mas, claro, os vídeos normalmente são eu aprendendo um pouco mais de Erlang, né? Eu conheço muito pouco ainda de Erlang, mas o livro é Learn Use Some Erlang for a Great Good, do Fred Eber. E, claro, tem os livros clássicos, tem um Programming Erlang do Joe Armstrong, para quem quiser aprender. É bem interessante. Mas aí outra pergunta, e essa aqui eu acho que está bem relacionada também com essa questão da Erlang Solutions, porque alguma pessoa vai dizer, mas o que é que tem a ver, né? Eu acho que para quem está ouvindo que não conhece muito de Elixir, né? Se você programa em Elixir, é muito fácil você usar Erlang dentro de Elixir. O contrário não é. O contrário é bem difícil. Mas o que as duas têm em comum é a BIM. E a pergunta do Vitor Rodrigues, @VCR2, é como você acabou chegando na BIM? E o que é que tem te interessado mais em explorar no ecossistema? E aí eu acho que ele está falando no ecossistema, porque existe a fundação, né, ou a Erlang Ecosystem Foundation. Então o pessoal convencionou chamar o ecossistema de Erlang, que inclui o Erlang, o Elixir, o Glean a Glean, né, e várias outras linguagens que tem muitas linguagens na BIM. Mas como é que você acabou chegando na BIM e o que é que tem te interessado explorar nesse ecossistema? A resposta pode decepcionar algumas pessoas porque ela não é técnica. Eu vim do Ruby. Na verdade, a história é que eu comecei como front. Mas muito rapidão eu mudei para o Ruby, então até, às vezes eu esqueço que eu vim do front. Eu gosto de CSS até hoje por conta dessa fase. Mas eu vim do front, passei por Ruby, e aí
eu via muitos dos meus amigos migrando para Elixir. E aí eu fiz, nossa. E a comunidade é incrível. Eu fui na Elixir Brasil 2019, sem trabalhar com Elixir. Me encantei, assim. O evento foi muito bom em termos de representatividade, as palestras são muito boas, as pessoas são muito amigáveis, então isso me encantou bastante. E aí, chegou um dia que tinha uma vaga de Elixir que falava, não precisa de experiência prévia. Aí eu fiz, tá todo mundo mudando, mó legal, né? É a linguagem que as pessoas, quem muda, tá feliz e contente. Vou aplicar para essa vaga, vai que. Inclusive, fui na Brain, trabalhei lá até o começo do ano. Aconselho bastante, eles estão sempre com vagas, aqui fazendo jabá de outra empresa. Mas é porque eu realmente gostava de trabalhar lá e eu acho que é sempre bom você ter indicações de boas empresas para trabalhar, e eu gostava de lá. Então, fica aí. A informação, eles estão fazendo bootcamps profissionalizantes, tá com o de React agora, mas enfim, estou saindo da pergunta. E aí, essa empresa estava lá com essa vaga, eu fiz, por que não? E aí me candidatei, eles falaram, Raquel, você é legal, vem trabalhar comigo. Foi mais ou menos, não foi exatamente assim, mas foi mais ou menos isso. E aí eu fiz, beleza, vamos aí. E aí eu comecei a aprender Elixir, e eu fui entender, depois que eu comecei a entrar na linguagem, tecnicamente, porque ela é tão legal. E eu vim entender muito sobre a BIM, assim, tipo, por que é tão promissor para a internet linguagens que trabalhem com a BIM. Toda vez agora que eu falo a BIM, é separado, tá? Porque eu sempre... depois de uma live que a gente fez, a gente junta a BIM com a nossa agência do governo. Mas eu tô falando sobre a BIM. Eu tava me segurando aqui pra não rir e contar isso. Obrigada, Raquel. Mas eu acho que para sempre, agora eu vou fazer essa associação e estou passando para frente. Agora que a gente vai falar em PTB, aí vai falar em ABIM, vai associar com a BIM, mas enfim. A BIM, a máquina virtual. Depois eu consegui entender toda a potencialidade, sabe? Como que ela lida com concorrência e a parte de processo enfim, sistemas distribuídos. E eu fiz, meu Deus, isso aqui é o futuro. Eu realmente fiz uma boa escolha, assim. E aí eu fiquei realmente muito impressionada. Eu tinha escolhido simplesmente porque as pessoas eram legais e porque todo mundo falava bem, para descobrir no final que, mano, eu fiz a maior escolha certa, sabe? Mó linguagem que ajuda a internet, sistemas distribuídos e é divertido você trabalhar com isso. Então, eu só me aventurei até então em Elixir, tenho interesse em Erlang, mas eu sei de todos os potenciais, assim, para a internet, que a BIM, ela pode lhe proporcionar. E aí eu acho que todo mundo devia aprender. Virei evangelizadora. Última curiosidade que eu imagino que todo mundo tenha, todo mundo quer saber. Você é arquiteta de formação, formada pela Federal do Rio Grande do Norte. Quando que você fez essa mudança de carreira? Por que que você decidiu, né, mudar? E como que foi essa transição? Como que você chegou aqui? Eu gosto de dizer que, na verdade, a pergunta que as pessoas têm que fazer é por que você fez arquitetura? E não necessariamente por que você saiu da arquitetura. Porque, assim, eu comecei a brincar com internet quando eu tinha uns 12 anos. Eu tive um professor de informática que falou, olha, eu vou ensinar algo legal para vocês. Vou ensinar algo mágico, algo incrível. E quando eu tinha 12 anos, leia-se anos 2000, que eu tenho 33, tá? Enfim. Então, anos 2000, o Windows 95, XP estava por aí, estourando. E ele falou, vou ensinar algo muito legal, vou ensinar vocês a HTML. Olha que da hora, HTML. E aí, eu e meus amigos, a gente era meio nerd. E aí, no lugar de ficar, sei lá, na quadra, brincando, sei lá, jogando qualquer coisa, a gente ficava no laboratório de informática fazendo site. A gente descobriu como mexer no front page, no Dreamweaver. E esse era o nosso hobby. Então, site de Sakura Card Capture, tive. Final Fantasy VIII, tive. Pokémon, tive também. Eu acho que o Sakura Card Captors BR, se você procurar no Web Archive, ainda tá lá. Bem anos 2000, com frames e GIFs e coisas piscando. Então, eu era esse ser humano. Aí chegou a época de blogs. Eu gostava bastante também de fazer os meus próprios layouts. E eu gostava muito mais de fazer os layouts do que de fazer blog. Então, eu mudava toda semana. E aí foi quando eu comecei a descobrir que eu realmente gostava de fazer essas coisas. E aí, quando chegou a hora de escolher o curso, eu não quis fazer ciência da computação, sabe-se lá por quê.
E aí eu pensei, vou fazer a parte de design, porque, né, tá ali em casa e tal, mas da UFRN na época não tinha esse curso. Eu fiz o que é mais próximo de designer? A arquitetura. Tem alguma coisa a ver? Nenhuma. Mas quando você tem 16 anos, é isso que você pensa. E aí fez todo sentido pra mim. Aí pronto, escolhi a arquitetura, fui lá feliz e contente. O curso é fenomenal. Ele desgasta você, realmente você cansa bastante. Eu madrugava direto. Meu recorde de pouco sono, inclusive, foi no curso. Graças a esse curso, eu dormi 11 horas em 5 dias. Se você somar tudo, foi 11 horas virando noite para entregar trabalho. Que é um curso muito prático e tal, enfim. Mas é um curso muito interessante. O conhecimento que você adquire num curso de arquitetura é muito bom. E aí eu não desisti do curso porque o curso era legal. Eu já sabia que, talvez aquilo não fosse para mim. Mas olha que da hora esses conteúdos incríveis. Você aprende tanta coisa. E aí quando se forma quando você se forma em arquitetura, você tem 2 mercados, praticamente. Ou você vira decorador, ou você vira acadêmico. É isso. Porque não tem muito campo para você, de fato, aplicar seus conhecimentos de planejamento urbano, de construção de casa, porque as pessoas hoje elas não constroem tanta casa, elas moram em apartamentos, enfim, mas elas fazem reformas. E aí, no dia a dia, eu percebi que não era aquilo para mim, não era, eu fiz, vou trocar de área. E aí eu comecei a relembrar e revisitar todos os conhecimentos que eu adquiri quando eu tinha 12 aninhos e estudar CSS, HTML, o que é que tá de novo e tal, e fui estudando. E aí eu percebi que se eu fizesse uma faculdade, talvez um técnico, eu tinha mais oportunidade de estágio. E aí eu fiz, vou entrar na ETEC. Entrei na ETEC, consegui meu primeiro estágio, e aí eu percebi que o que eu aprendia no meu estágio era muito mais moderno do que o que tinha na ETEC. Larguei a ETEC, virei autodidata. Então a ETEC basicamente serviu para me dar um empurrão para o mercado de trabalho. E aí o resto eu aprendi sozinha. Sinto falta de alguns conhecimentos que a faculdade poderia ter me dado? Sim. Mas eu tenho 33 anos, eu não tenho mais ânimo para passar 5 anos na faculdade novamente. Então, ficarei aí ainda. O negócio de ser autodidata é porque você não pode parar de estudar, né? Eu acho que, na verdade, se você também não for, você também não pode. Mas sigo aqui estudando sempre, me atualizando, já que eu não tive conhecimentos formais em computação e afins. E foi assim que eu troquei. Migrei de área. Eu tenho uma pergunta aqui. E eu gostaria de saber o que te motivou a tentar a Erlang Solutions. A Erlang Solutions é uma empresa referência no mundo de Elixir e Erlang e BIM, de forma geral. E aí, na real, tinha todo um misticismo assim, sobre como a Erlang Solutions é muito incrível. E aí eu fiz... Não vou nem pensar nisso, né? Porque claramente não é para mim. Olha a minha cara. Olha, quem sou eu na fila do pão para trabalhar na Erlang Solutions, né? Por favor. E aí, o Vitor, que inclusive mandou a pergunta passada, umas perguntas atrás, ele chegou para mim no Twitter e falou: você tem o perfil que a gente procura. Aí ele me mandou uma vaga de sênior. Aí eu falei: Vitor, olha pra minha cara, eu sou pleno, né? Eu tô há 3 anos e meio no mercado. Dá não. Ele fez: não, mas manda aí. Manda mesmo assim. Aí eu mandei, fiz: tenho nada a perder, o não eu já tenho, né? Só falta a humilhação. E aí eu mandei, tranquila e favorável, e fui fazendo o processo. E aí, no fim das contas, eu com meus 4 anos, entrei como júnior na Erlang Solutions. Então eu tava, muito tranquila como pleno, e eles olharam meu perfil e falaram: sei lá, ela parece legal, ela tem potencial, sabe? Ela tá ali envolvida, tá aprendendo, tem sede de aprendizado ou qualquer coisa do tipo. E aí me contrataram como júnior. Então essa é a minha história na Erlang Solutions, e eu tô bastante feliz porque você tá numa empresa referência na sua linguagem, é muito aprendizado. E fica um parênteses aqui que tem o canal no Slack Tech deles, é incrível, porque as pessoas da Erlang Solutions, elas manjam muito. Então você joga uma pergunta lá, e aí tem várias conversas técnicas e muito legais, assim, que você vai aprendendo com pessoas do mundo inteiro que manjam demais na linguagem. Então é um lugar de bastante aprendizado, assim. Depois de tanta história sobre a Erlang Solutions, a gente pergunta também se tem alguma iniciativa ligada à comunidade, né? Além de alguma iniciativa externa da empresa. A Erlang Solutions, ela organiza meio que grandes eventos de Elixir pelo mundo.
Então, se você vê as CodeBeam e a ElixirConf, elas são organizadas pela Erlang Solutions. E também tem o RabbitMQ Summit, eu acho que é isso também é organizado. Eu sei que também eles patrocinam iniciativas, esse eu não entendo muito, porque eram iniciativas presenciais em Londres para ajudar pessoas no começo de carreira. Então eu não entendo muito, assim, não sei muito a fundo, mas eu sei que também tem essas iniciativas, assim. Eles tentam bastante, não é exatamente para a comunidade, mas dentro da empresa eles tentam bastante ter um time diverso, eles são realmente preocupados com isso, e é tudo que eu consigo lembrar no momento. Eu lembrei de outra coisa, porque eu faço parte da Erlang Ecosystem Foundation, né? E todo mundo pode fazer parte, né? Mas é que eu estou no Working Group, né? Também todo mundo pode participar do Working Group, é só pedir, né? E ser aceito. E a Erlang Solutions é um dos sponsors, né? Um dos patrocinadores da Erlang Ecosystem Foundation, que inclusive dá ingressos para pessoas subrepresentadas na comunidade para participar de eventos, como a CodeBeam Estados Unidos, né? CodeBeam Europa, as ElixirConfs, então... E vai dar também para CodeBeam Brasil, né? Você falou aqui, eu lembrei de mais coisa, porque eu falei anteriormente, mas enfim, a gente vai se repetindo, tá tudo bem. Dá nada não. Mas também eles incentivam bastante as pessoas as pessoas da própria Elixir, da própria Erlang Solutions a contribuírem com o open source, se elas quiserem também, porque se elas não quiserem, também tá tudo bem. Então, se você também tem esse interesse, trabalha lá dentro, eles também fomentam o open source. O Francesco Cesarini, né, também, de vez em quando está dando palestra, participando de podcast, ele está lá na Erlang Solutions, na Erlang Ecosystem Foundation, eu estou misturando as duas, mas ele teve um papel fundamental na criação da Erlang Ecosystem Foundation, e dessa vez ele acertou no nome, né, porque eu acho que a gente estava falando antes quer dizer, o nome da empresa Erlang Solutions é meio confuso, porque ela não trabalha só com Erlang, né? Mas a Erlang Ecosystem Foundation, acho que foi a escolha, claro, podia ser Beam Ecosystem Foundation, mas aí ninguém ia saber do que se tratava. E Elixir Ecosystem Foundation, apesar de ser a linguagem mais conhecida hoje no ecossistema Beam, acho que não seria justo com a original, que seria Erlang. Então, muito obrigado, Raquel. A gente estourou até um pouco o nosso tempo normal, mas eu acho que foi muito bom conversar com você. As pessoas, eu estava vendo que elas podem te encontrar no Twitter, em @_RCHC. Vou deixar o link no LinkedIn, mas é Raquel Curioso, né? E existe mais algum outro lugar? Eu acho que não, né? Não tem, você tem algum site pessoal, alguma coisa assim? Eu tenho até um blog, mas na verdade, ultimamente, ele está servindo de base para textos das nossas lives. Então, você consegue me encontrar também, ocasionalmente, youtube.com/elixirlab.org. A gente faz lives. A gente é um pouco... Como é que eu posso dizer? A gente não tem muitos dias fixos para gravar, porque depende muito da nossa disponibilidade, mas a gente está sempre fazendo lives. A gente anuncia nos nossos próprios Twitters. Então, se você me seguir no Twitter, você sabe como vai ser a próxima. A gente tá trabalhando agora no livro Programming Phoenix. A gente está indo para o capítulo 2. Então, se você quiser estudar o livro, primeiro é só a introdução, cola com a gente. A gente tá aí aprendendo Phoenix. Então, eu acho que são esses pontos. Twitter, LinkedIn, YouTube. O blog tá sempre nas descrições do YouTube. É tipo rachc.dev. Mas são textos que ajudam no YouTube. E também a Erlang Solutions, acho que é só colocar no Google e chega lá no site, né? Mas se você olha, eu estou a fim de entrar, nossa, que da hora, achei genial, ou não, putz, né, emprego e tal. Bom, legal. Você me acha no Twitter e aí você fala comigo, porque eu posso lhe indicar e é mais fácil quando você tem uma indicação. Eu consigo entender, né, de fato, conversar com você, saber seu perfil, seu background, você tira dúvidas. E aí qualquer coisa você me manda. A forma mais fácil de entrar é você falar com alguém que tá lá dentro. Então, eu mando mensagem. Tá? Meus canais estão abertos. Joia. Então, muito obrigado. Um grande abraço a todos que nos escutaram e até o próximo episódio do Elixir em Foco. Obrigada eu. Obrigado por escutar este episódio do Elixir em Foco. Nosso site é elixiremfoco.com. Estamos no Twitter como @ElixirEmFoco.
Nossos episódios são mensais e são publicados na primeira quarta-feira do mês. Quer mandar uma pergunta para a gente? Você pode mandar um áudio pelo Anchor ou pelo Twitter. Um abraço.